Muito mais do que um canal sobre a pílula, como vocês sabem, nós somos um canal sobre autodefesa moral. Nós ensinamos aqui tanto sobre como você lidar com relacionamentos, como lidar com o comportamento errado das digníssimas e reconhecê-lo logo em sua origem e, acima de tudo, como você enfrentar os pequenos conflitos do dia a dia. Então, por isso, nós temos uma variedade bem grande de assuntos tratados. Alguns dias são vídeos apresentando o comportamento errado delas, outros vídeos são comigo falando aqui, como hoje, sobre as questões importantes para um homem. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é uma questão muito importante. Como lidar com as pequenas microagressões do dia a dia. E esse é o tema do vídeo de hoje. Bem, acontece que hoje de manhã a Simples e Bela, né, a minha esposa, me chamou para tomar café na Padaria Império. A Padaria Império é uma padaria muito boa, extremamente tradicional aqui na cidade de Teresópolis e tem uma comida muito gostosa, uma variedade muito grande de doces, parte de salgado, sanduíches que eles fazem na hora. É muito bom, eu recomendo. Se você passar por Teresópolis, tome um café lá na Padaria Império. Então levamos toda a família para lá. Os meus filhos não podem comer certas coisas, então a gente passou numa parte ali só de produtos naturais. Então a gente comprou castanhas, eles gostam de damasco, coisas assim. A gente levou sucos naturais, a gente levou para eles comerem. Até conheci um rapaz lá que nos acompanha, o rapaz foi muito simpático, até peguei o telefone dele, a gente trocou umas mensagens. Mas depois disso a gente foi no mercado. Afinal de contas, estavam faltando algumas coisinhas aqui em casa, a gente sempre aproveita dar um pulinho lá. Mercado Serra Azul. O Serra Azul, ele tem uma qualidade que eu gosto bastante. Os empacotadores, eles sempre se oferecem para levar a sua compra até o seu estacionamento. E eu aproveitei e pedi, olha, você pode me levar até o estacionamento do outro mercado que fica em frente, né? Que eu sempre pego as promoções de cada um. E, estranhamente, o rapaz empacotador fechou a cara pra mim. Fechou a cara, rapaz novo, deve ter visto alguma coisa, fechou a cara. E eu fiquei observando aquela situação quando eu pedi isso. Ele não se negou em momento algum, isso a gente precisa pontuar, mas ele fechou a cara intencionalmente pra mim. Para que eu percebesse a insatisfação dele. A caixa do supermercado que estava passando essas compras até falou alguma coisa baixinho com ele. Provavelmente ela percebeu o que estava acontecendo. E quando a fiscal passou, eu perguntei, olha, minha querida, bom dia. Alguma coisa mudou nas regras de acompanhar, de levar até o estacionamento? Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Não, continuamos exatamente da mesma forma que sempre trabalhamos aqui. Eu falei, tá bom, obrigado. Fomos até lá o outro mercado. Enquanto eu estava tirando minhas coisas, eu falei com a Simples e Bela, com minha esposa, amor, se afasta um pouco com as crianças, vai para ali, eu quero conversar com um rapaz aqui. Chamei o rapaz e falei, olha só, rapaz, você fez errado, eu não gostei dessa sua atitude, você agiu erradamente, não pode ser assim. Ah, mas chefe, eu tô cansado. Eu não gosto que me chame de gírias, sabe? Eu não sou da laia desse pessoal. Eu não faço parte disso. Homens não ficam se cumprimentando, se dando com gíria. Não é assim. Tudo tem contexto e tudo precisa ser usado nos seus devidos lugares. Local de trabalho, e ele estava no trabalho, não é lugar de tratar ninguém com gíria. Eu não gosto disso. Segundo erro. Primeiro foi fechar a cara. O segundo erro foi ficar comigo com gíria. Eu tentei falar, olha, mas não interessa. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, mas é que eu tô cansado, dia segunda. Não interessa, eu também tô. Tem coisas para fazer, tem família para sustentar, tem trabalho, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus problemas e os meus estresses do dia a dia. Você não pode permitir que o estresse do seu dia a dia chegue aqui pro seu trabalho. As coisas simplesmente não funcionam dessa forma e você precisa se atentar sobre isso. Ah, mas chefe, eu falei, olha, eu estou falando com você, aí a gente tem que subir o tom. Não pode mais ser legal, não pode ser mais gentil. Tem que subir o tom. Estou falando com você e você tem que me ouvir. Seu moleque. Aí as coisas começam a mudar de figura. Fala, é isso, e vá para aquele lugar. Seu isso, seu aquilo. Eu falei coisas extremamente duras. Não grito. Eu não grito com ninguém, tá? Isso é uma coisa que eu não faço. Mostrar descontrole é mostrar medo. Então eu não faço isso. Gritar é descontrole. Mas eu fui extremamente duro, extremamente incisivo e falei coisas que eu sabia que iriam machucar o rapaz. E deixei ele falar sozinho, dei as costas e fui embora. A grande questão que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte. No dia a dia, o que mais vai acontecer é você se deparar com microagressões, com pequenas situações de conflito que as pessoas vão fazer para começar a te alfinetar. Muitas vezes as pessoas hierarquias abaixo de você. Elas não podem falar alguma coisa realmente dura, que te machuque, porque elas precisam do emprego que elas têm. Entretanto, elas vão fazer pequenas coisinhas, pequenas alfinetadas, visando te incomodar.
nós já estudamos aqui antes, o homem forte, ele impõe medo no outro. O homem fraco sabe que não consegue impor medo, então ele tenta te irritar, ele tenta ser aquele incômodozinho, aquela pulga, aquela formiga que está te mordendo, que não vai mudar nada na sua vida, mas o prazer dele é tentar gerenciar uma microagressão, como nós chamamos, para tentar suplantar você e eventualmente começar a ter permissão de te tratar mal. E você, como homem, tem que estar disposto a não permitir que isso aconteça, principalmente quando a sua família está perto. Os estudos mostram umas questões bem interessantes sobre isso. Quando dois homens discutem um assunto, as chances deles brigarem são bem baixas. Mas se tiver pessoas observando por perto, isso aumenta muito as chances de uma briga, das vias de fato. E quando é a família observando, é quase sempre que vai gerar confusão. Então você não pode aceitar que alguém venha fazer o que quiser com você, principalmente na frente da sua família. Existem momentos que a sua obrigação moral, você não tem para onde correr, é enfrentar. Como eu não podia deixar passar batido. Eu realmente não vi se a minha esposa havia percebido ou não, os meus filhos haviam percebido ou não que ela botava cara feia pra gente. Mas independente disso, eu não posso deixar passar batido publicamente uma pessoa tentar me destratar. É algo que eu sempre insisto aqui. A pior coisa para uma família é quando as pessoas de fora percebem que dentro daquela casa não tem um homem de verdade. Não tem um homem que vai ser o empecilho da destruição. E porque eles se sentem confortáveis de falar qualquer coisa. Se falar algo pra mim, me trata mal e eu deixo pra lá, a próxima vítima vai ser a minha esposa. Então a gente precisa reagir. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membros, você vai ter uma série de vantagens que as outras pessoas não têm. Por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram com conteúdo essencial, o conteúdo mais amplo, o conteúdo mais aprofundado sobre o desenvolvimento masculino e sobre as questões da pílula, sobre o comportamento errado das digníssimas. Então, todos os estudos, livros que eu comento aqui nos meus vídeos já estão disponíveis também para os membros lá. Se você quer ter acesso a todas as fontes de tudo que eu cito nos meus vídeos, é só se tornar membro a partir do nível 2. Lá é só você ir na lupa, digitar uma palavra-chave, o tema que você quer saber, e você vai encontrar os textos referentes com todos os hiperlinks para todas as fontes. E nós temos adicionado conteúdo diariamente lá. É um conteúdo riquíssimo que vai mudar a sua vida, tá bom? E a partir do nível 3 de membro, você vai ter acesso a nossa plataforma de áudios e e-books. É uma plataforma, e além dos benefícios do nível 2. É uma plataforma onde nós temos professores e professoras mostrando o essencial e o aprofundado com uma didática muito simples de fácil acesso sobre o desenvolvimento psicológico masculino e o desenvolvimento psicológico das digníssimas, que é muito diferente entre si. Mas é um conteúdo que vai ajudar você a nunca mais ser enganado e vai te direcionar a ser o homem que você sempre quis ser. Então, torne-se membro se vocês vão estar nos ajudando aqui no canal de manter contra o assédio jurídico que sofremos. E isso é sempre me ajudar é sempre importante para que a gente possa continuar na batalha. Vamos continuar o assunto do vídeo. Existe uma característica da psicologia masculina chamada autorregulação, ou autopoliciamento, autodomínio, você pode chamar como você quiser. Essa característica ela foi fundamental nos tempos primitivos para ajudar a formação das sociedades. Imagine uma tribo de caçadores, tá? Onde todos os caçadores dividem igualmente o resultado da caça com todos os membros da tribo. Só que você vai ter um grande caçador, o cara que vai se destacar sobre todos os outros. Todo mundo sabe que ele é o melhor caçador e que ele faz a diferença. Agora imagine que esse cara, ele comece a ter consciência da sua capacidade tão maior do que dos outros e que ele comece a se exaltar. E ele fala, por que eu tenho que ter a mesma importância dos outros? Eu posso simplesmente liderar aqui todo mundo e desbancar o líder da tribo. Eu não preciso me importar com o que ele faz. Essa sensação de autoimportância frequentemente levava à rebelião. E nós precisamos, para a coesão social, de uma hierarquia muito bem definida, onde cada um mantenha o seu papel, que permita uma mobilidade, mas uma mobilidade dentro dessa hierarquia que seja criada por oportunidade. Então, por isso, um dos motivos que os homens não fazem elogios aos outros homens. É justamente para não criar nos outros homens que são bons essa sensação de usurpar posições de forma arbitrária.
Então essa autorregulação sempre esteve presente no decorrer da história humana. E por isso que hoje muitas pessoas usam a capacidade, a característica da autorregulação para te impor medo. Como, por exemplo, as pessoas, principalmente do governo que nós vivemos, sempre falam assim: se mantenha dentro da lei. Não importa que as leis sejam arbitrárias, não importa que sejam leis que são criadas para te prejudicar como cidadão e trabalhador. Eles falam assim: se você sair da lei, se você fizer coisa errada, a gente vai em cima de você. Não pode ser assim. Você vai perder sua vida. E isso cria em você a sensação de autorregulação. Você começa a se enquadrar de forma conformista a essas normas arbitrárias que decidiram colocar sobre a sua vida. Mas isso é um reflexo da evolução que nós tivemos no passado, que nos ensinava a nos manter em conformidade dentro de uma hierarquia, mas que não deve ser usada arbitrariamente. Por exemplo, as pessoas falam assim: não, deixa para lá as situações, não vale a pena, é perigoso, você pode se prejudicar se você reagir. Fulano não fala isso. Quando elas criam essa autorregulação e você para de falar, se você para de reagir e começa a permitir tudo que queiram fazer com você, você se torna um escravo de todas as outras pessoas. Porque cada um vai fazer algo que queira e vai ficar por isso mesmo. Por exemplo, uma questão importante é ter voz de controle ou voz de liderança. Por exemplo, imagina que você está numa fila do supermercado e um cara simplesmente fura a fila e entra na frente de todo mundo. Você vai simplesmente baixar sua cabeça e aceitar isso? Não. Você tem que se impor nessa situação. Principalmente uma questão importante: quando o primeiro fala e toma coragem, todos os outros se erguem também. Não deixe de ser um efeito de manada, mas você precisa muitas vezes ser o farol que vai levar ao impedimento das pessoas se aproveitarem de você e dos outros também. Por exemplo, mas é importante você ponderar sobre a voz de comando. Não traga para si as confusões. Ao contrário, aprenda a partilhar a confusão que está acontecendo com todo mundo. Por exemplo, em vez de você se indispor pessoalmente com o cara que está tentando furar a fila, você simplesmente pode olhar para as pessoas que estão atrás de você da fila e falar: pô, vocês vão deixar isso acontecer? Olha o que está acontecendo. O cara está furando a fila aqui. Ô, moça do caixa, você vai deixar isso acontecer? Não tem gerente aqui, não? Assim você dissemina a responsabilidade para todos. E todos começam a encarar isso como algo que eles precisam fazer também. E você se tira da reta. Você deixa de ser um alvo para aquele inimigo. E todas as pessoas passam a ser igualmente um alvo que intimida ele. Você precisa aprender como homem a ter a coragem de resolver essas situações e parar de deixar as coisas para lá sempre. Esse pensamento de deixa para lá, isso vai criando em você uma mentalidade submissa, uma mentalidade de alguém que vai simplesmente perder toda a dignidade, toda a honra, toda a moral e orgulho de ser quem você é. Porque eu podia simplesmente ter deixado pra lá. Afinal de contas, o cara fez o que eu pedi, levou até onde tinha que levar, a obrigação dele, mas botar cara feia é uma tentativa, como nós já discutimos aqui nesse vídeo, de te machucar. De demonstrar para você insatisfação. Se você está insatisfeito, você tem que mudar de trabalho. Eu já fiz isso diversas vezes. Não é ficar tentando ser um péssimo funcionário. Infelizmente, as classes mais baixas hoje, eu vim de uma classe extremamente baixa, eu vim de uma extrema pobreza, então eu posso falar isso com muita segurança, que é verdade. O trabalhador médio hoje no Brasil é extremamente vagabundo, é o cara que não quer fazer esforço nenhum para nada. E quando eu falo de esforço, não é fazer algo além das suas obrigações, é fazer meramente a obrigação dele, como ele deve fazer. Ele não quer fazer isso. De supermercado, de lojas de departamento, são pessoas extremamente problemáticas, sabe? São pessoas com uma vida desgraçada, uma vida de miséria e que nunca vão sair da miséria por causa dessa própria mentalidade delas. Esse cara que fez isso, ele nunca vai longe da vida. Se ele está numa empresa em que tenho um cargo de liderança, eu faço de tudo para prejudicar e faço isso sem problema algum. E tem que ser assim. A gente tem que começar a prejudicar e destruir as pessoas que estão fazendo coisas erradas. A gente tem que parar de vê-las, já tudo bem, aceitar. As coisas não funcionam dessa forma. Você tem que simplesmente enfrentar. Eu comecei a perceber isso. Uma coisa importante. As pessoas têm que ter medo de te incomodar, porque elas sabem que você vai reagir. Elas sabem que você não é uma vítima. Elas sabem que enfrenta e reage. E aí que como eu estava falando agora, eu comecei a perceber isso em uma igreja que eu frequentava. Eu frequentava uma igreja que eu e um rapaz estávamos desempregados, né? Eu aceitava fazer tudo
o que era mandado eu fazer. Limpava o banheiro, ficava no estacionamento, varria a igreja, passava pano de chão. Cara, eu fazia tudo nessa igreja. Qualquer coisa que me pedisse, eu fazia. Eu era aquele cara que era o pau para toda obra, né? E por que eu fazia isso? Eu acreditava que as pessoas, vendo o meu esforço, elas iriam em algum momento me recompensar. Eu sabia que o pastor tinha uma empresa, ele era muito influente, e eu sempre, depois de um dia, ele vai ver meu esforço, esse cara vai me ajudar de alguma forma a mudar a minha vida. E, em contrapartida, também tinha um outro rapaz que também estava desempregado. Esse cara sempre ia de roupa de botão, sabe? Sempre ia de roupa de botão, cheio de marra, nunca fazia nada que pediam para ele. E até um dia o pastor chamou eu e ele no gabinete para resolver. Foi muito claro, vamos resolver essa questão financeira de vocês dois. E eu falei, caramba, vou receber minha bênção finalmente. Sentamos eu e o rapaz lá no gabinete do pastor, e o pastor começou a falar com o rapaz em primeiro lugar. Falou, não, sei que você está desempregado junto com o Felipe, não sei o que e tal, e eu quero te fazer uma proposta de emprego, acho que é o que você merece. Quero que você trabalhe na minha empresa. Eu quero que você ocupe cargo assim, assim, assado, tal, tal, tal. Eu falei, caramba. Eu fiquei pensando, quando eu via isso, eu falei, poxa, se esse rapaz que nunca faz nada pra ninguém tá ganhando esse cargo dentro da igreja, dentro da empresa do pastor, eu vou até ganhar um cargo de liderança. Eu vou ser seu da empresa, CEO. Eu pensei, vou ser bem recompensado. E quando ele voltou pra mim, virou pra mim e falou, e você, Felipe, eu também quero te abençoar. Eu nunca vou esquecer essa palavra que ele falou. Ele falou assim pra mim, eu tenho um trabalho certo pra você, que combina com você. É o trabalho que eu te olho e falo, é o pro Felipe. Aí eu falei, caramba, Deus, eu comecei a quase lacrimejar de emoção. E olha, aí ele falou assim, a minha rua vai ser fechada. E a gente precisa de um porteiro ali para tomar conta dos carros. Você não vai ter salário, mas você vai receber uma gorjetinha, você vai juntando de gorjetinhas e no final do mês você vai ter alguma coisa para você. Felipe, te combina com você esse emprego. Cara, eu não tenho nada contra porteiro, tá? Se eu precisasse trabalhar como porteiro para cuidar da minha família, eu faria isso sem problema algum. Entretanto, o subtexto dessa história toda é o que me incomodou demais. O cara que não fazia nada pra ninguém, o cara extremamente egocêntrico, egoísta, marrento, ganhou um cargo maravilhoso com um salário ótimo. E eu, que era o cara que estava sempre fazendo tudo pra todo mundo, agradando a todos, nem salário eu ia ter. Eu ia receber gorjetas pra trabalhar tomando conta de carro na rua. Isso mostrou muito bem para mim como as nossas disposições de agir influenciam as percepções das pessoas sobre a gente. Lembre do que o pastor falou para mim. Tem o emprego que combina com você. Quando você se torna extremamente solícito, quando você aceita tudo na sua vida, as pessoas acham que podem te dar qualquer coisa e é a sua obrigação ficar feliz ainda. Naquele momento eu falei com ele, olha, obrigado, mas eu não quero não. Fui embora e nunca mais voltei naquela igreja. E a partir daquele dia, eu era novo, eu comecei a mudar o meu comportamento frente às pessoas. Porque eu percebi, cara, que sabe, o segredo da vida é você ser marrento. Não é marrento no sentido de tirar onda com as pessoas, mas é de saber se impor com todo mundo. Para que ninguém tente, de alguma forma, humilhar você, como eu sofri essa humilhação com esse pastor. Foi uma humilhação que ele me fez. Então é por isso que é importante que você reaja, é importante que você se imponha, é importante que você tenha coragem de não permitir que os outros te firam de alguma forma, tá bom? Nós temos a aba comunidade aqui, onde eu coloco textos diários que são muito importantes sobre essas questões masculinas. E eu coloco todos os estudos referentes ao texto que eu estou colocando lá mesmo. Você vai gostar muito de acompanhar a nossa aba comunidade com as edições diárias que eu tenho, tá bom? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço.